A Igreja Católica perdeu na última quarta-feira Dom Evaristo Arnes, defensor e promotor dos direitos humanos no Brasil. Domingo, 18 de dezembro de 2016, o repórter Canção Nova começa com a biografia do Cardeal da Esperança. Dom Paulo era catarinense de Forquilinha, colônia de descendentes de alemães localizada ao sul do estado. O filho de Gabriel Arnes e Helena Steiner nasceu no dia 14 de setembro de 1921. A família era grande, tinha 13 irmãos, entre eles a médica, pediatra e sanitarista Zilda Arnes. Ambos foram idealizadores da Pastoral da Criança. Em novembro de 1945, aos 24 anos, foi ordenado sacerdote e se tornou integrante da Ordem dos Frades Menores. 21 anos depois, recebeu a ordenação episcopal. Mais tarde, em março de 1973, foi nomeado cardeal pelo então Papa Paulo VI. Entre os anos 60 e 70, foi bispo auxiliar de São Paulo. Durante a ditadura militar, destacou-se por sua luta política em defesa dos direitos humanos, contra as torturas e a favor do voto nas diretas já. Durante 28 anos, esteve à frente do governo pastoral da arquidiocese da maior cidade do Brasil. No mesmo local, foi grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica, membro do Instituto Histórico e Geográfico e do Conselho da Cátedra Unesco do Instituto de Estudos Avançados da Universidade da Capital Paulista. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ficou encarregado do Departamento de Educação e no Regional Sul 1 da entidade, atuou como presidente da Comissão Episcopal. Também exerceu funções na Cúria Romana, membro da Sagrada Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, do Secretariado para os Não Crentes e do Secretariado do Sínodo dos Bispos. Representou a sociedade civil no Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Avançados e atuou ainda como delegado da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a América em 1997. Em julho deste ano, comemorou 50 anos como bispo, em que recebeu inclusive uma mensagem especial enviada pelo Papa Francisco, parabenizando pelo jubileu e reconhecendo sua atuação pastoral em defesa dos menos favorecidos. Sua missão religiosa e social também foi reconhecida pelas mais de 40 homenagens, 31 prêmios e 31 medalhas que recebeu. Mas o autor de 57 livros não se importava com títulos. Em certa ocasião, definiu em poucas palavras o maior propósito de seus 95 anos. Eu gostaria de ser lembrado como amigo do povo. Na certeza da ressurreição, nós do repórter Canção Nova louvamos a Deus pelo dom da vida e por todo o empenho de Dom Paulo Evaristo Arnes em seus 76 anos de vida religiosa nesse mundo. E no programa de hoje também vamos falar de gente que luta para que a vida vença a morte e leis que apoiem o aborto não sejam aprovadas. Também tem as celebrações de duas devoções da igreja, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe e de Santa Luzia, a protetora da visão. No norte do estado do Rio, a beleza do nascimento do menino Jesus, retratada num presépio diferente, de bonecos Playmobil. A catequese do Papa Francisco, que ontem completou 80 anos de vida. Tem ainda o lançamento do livro que fala do aniversariante do mês de dezembro, o fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib. Reportagens especiais vão mostrar a história e a vida de quem completa 80 anos com sede de salvar almas. Se ajeite no sofá porque o repórter Canção Nova está apenas começando. Na última segunda-feira, a igreja celebrou o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. A devoção, que começou há 485 anos, levou mais de 7 milhões de fiéis ao Santuário da Virgem, na cidade do México. O maior templo católico do continente americano ficou pequeno para receber tantos filhos de Nossa Senhora de Guadalupe. Este devoto veio pedir a proteção de Nossa Senhora para o trabalho no campo. Ele contou que não falta nada e atribui à intercessão de Maria tantas bênçãos. As peregrinações são de todas as regiões do país, a pé, de bicicleta, em pequenos carros, ônibus e caminhões. O movimento começou na semana passada e paralisou o trânsito da capital mexicana.
Essa família veio por causa da grande fé na Virgem de Guadalupe. Durante todo o dia, procissões e missas foram realizadas no santuário. Todos querem fazer a oração à Mãe do Céu Morena, sob o mesmo manto em que ela se revelou ao indígena Juan Diego, em 1531. Coração de Mãe é assim mesmo, acolhe a todos. O Papa Francisco manteve a tradição e presidiu a Santa Missa em honra a Nossa Senhora de Guadalupe. Devotos e peregrinos da América Latina participaram da celebração. Antes da missa, bandeiras dos países onde Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira, entre eles o Brasil. Feliz a ti porque has creído. Na homilia, Francisco comentou a expressão usada por Isabel quando recebeu a visita de Maria. Feliz aquela que acreditou. Alertou que, sem perceber, estamos nos acostumando a viver desconfiados do presente e do futuro. Destacou a difícil situação vivida na América Latina. Nosso querido continente está acostumado a ver milhares e milhares de crianças e jovens pelas ruas que mendigam, dormem em estações. Crianças que se arriscam em trabalhos clandestinos, que limpam para-brisa nos sinais de trânsito. Idosos tratados como se fossem descartáveis e, como bem lembrado no documento de Aparecida, mulheres que sofrem com a violência. O Santo Padre lembrou das mães latino-americanas. Apesar de tantas dificuldades, conseguem educar os filhos. O Papa explicou que essas situações podem nos levar a questionar a fé, mas a presença de Maria nos ensina a dizer sim à vida e não a todo tipo de indiferença, de exclusão e de descarte de povos ou pessoas. E não a todo tipo de indiferença, de exclusão, de descarte de pueblos ou pessoas. É a terceira vez que o Papa Francisco preside missa aqui na Basílica de São Pedro em honra à padroeira da América Latina e das Filipinas, uma devoção que ele sempre faz questão de celebrar. A missa foi celebrada em espanhol e depois da homilia fez uma pequena oração a Nossa Senhora de Guadalupe, confiando os povos aos cuidados desta mãe e pedindo a paz para todas as nações. O Santo Padre disse na catequese dessa semana que é preciso ter esperança mesmo quando tudo parece perdido. E no final da audiência, ele foi homenageado pelos 80 anos de vida completados neste sábado. Mas vi dirò uma coisa. Obrigado, mas gostaria de dizer uma coisa que os fará sorrir. Na minha terra, dar parabéns antes da hora dá azar. E quem o faz é um azarento. Em anticipo é um jettatore. Depois de brincar, o Papa seguiu com a catequese. Citou a passagem bíblica em que o profeta Isaías convida Jerusalém a despertar e a vestir roupa de festa, porque o Senhor veio libertar o seu povo. Francisco explicou que o trecho de Isaías se refere ao milagre da paz, mas dá destaque especial aos passos velozes do mensageiro, para anunciar libertação, salvação e proclamar Deus reina. Diante deste mundo obscuro, desencorajador, que nos deixa medrosos, assustados, o cristão é impelido a ter esperança e a ser esperança. O cristão é impelido a mudar o mundo a partir da esperança. No final da catequese, de modo espontâneo, o Papa Francisco falou como é feio quando um cristão deixa de acreditar e considerou que o Advento e o Natal que viveremos daqui a pouco é um tempo propício para resgatar a esperança. Então, acho que o mundo pode ser mais bonito. Nosso ambiente tem que ser bonito a partir da esperança. Quando tudo parece acabado, quando vem a tentação de crer que nada mais tem sentido, surge a bela notícia trazida por aqueles passos velozes. Deus está vindo para realizar algo novo, arregaçou as mangas e nos traz liberdade e consolação. O mal não triunfará para sempre, há um fim para a dor. O desespero foi vencido. O Papa Francisco fez 80 anos ontem e o Monsenhor Jonas Habib completa 80 anos na próxima quarta-feira, dia 21 de dezembro. Ao longo do programa de hoje, vamos mostrar reportagens especiais sobre o fundador da comunidade Canção Nova.
Nessa primeira reportagem, você vai conhecer a família Abib e as Irmãs da Providência, que influenciaram a formação de Monsenhor Jonas Abib. – 21 de dezembro de 1936. Na cidade de Elias Falso, interior de São Paulo, nascia o menino Jonas, filho de Sérgio Abib, de família libanesa, e Josefa Pacheco. Ainda no ventre materno, Jonas foi consagrado a Dom Bosco. Dona Josefa teve muitas complicações no parto e recorreu ao santo. Aqui, neste colégio da Zona Norte da capital paulista, aos 7 anos de idade, ele deu seus primeiros e ousados passos na educação e na vocação. Das histórias do Padre Jonas, contadas pelas irmãs que viveram aqui quando ele era aluno do nosso colégio, desejo de servir a igreja e ser padre. E essa escada ali da entrada era onde ele sentava no corrimão da escada, escorregava até aqui embaixo. E ele disse que cada vez que ele chegava aqui embaixo, estava a Irmã Germana no pé da escada, assim, né? E em cima, aqui onde nós temos a biblioteca, era a capela, diz que era o lugar preferido dele. Estudou aqui conosco e depois transformou-se nesse grande homem, né? Fazendo muito bem pela humanidade. A relação não ficou no passado, mas continua a marcar a vida da congregação. O Jonas foi uma pessoa assim, muito amada e querida na nossa comunidade, na nossa congregação. Todas nós falamos com gratidão o que foi o Jonas e o que é na nossa vida de Irmãs da Providência. Ele pregou diversos retiros para nós. E foi num desses retiros que ele cantou para nós: quero transformar numa canção as juras por meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Desde muito cedo, ele se aventurou nos caminhos de Deus. Aos 12 anos, deixou sua casa para ir para o seminário, renunciando tudo para dizer sim ao Senhor, mas deixou saudade. Ele brincava de fazer o altar no fundo do quintal, ele celebrava a missa e eu era a coroinha. Então, quando ele foi para o seminário, para ele foi muito bom, porque ele ia para o lugar que ele queria, mas era um lugar desconhecido. Que meu coração estava muito arrebentado de perder meu irmão. Então, isso para mim foi muito marcante. Um dia eu falei para ele isso, eu disse, nunca percebi que você ia ter tanta saudade, mas eu tive. Eu sou a menina do berço. Eu sou a irmã que o padre mais gosta. Foi a única que ele chorou, que só tinha eu. Eu acho que eu fui o momento mais difícil para o Jonas. Minha mãe tentou convencê-lo, se você quiser você fica. Ele falou que não, se virou e foi embora. Não houve uma época na minha vida em que eu não quis ser padre. Desde que eu me conheço por gente, né, eu queria ser padre. Seguir o Senhor, seguir o Senhor. Muitos foram os desafios enfrentados por Monsenhor Jonas Abib, mas ele jamais pensou em desistir ou desanimar. E aqui, depois de ordenado, ele celebrou a sua primeira missa. Ser padre para servir a Deus, para ser bom, para cuidar dos homens. Ser tudo para todos não o distanciou da família, mas tornou cada momento inesquecível. Nós nos amamos muito, a gente se cuida muito, a gente se quer muito bem. Mesmo ele passando a adolescência, a juventude dele longe de nós, ele aprendeu que somos irmãos. E ele nos trata como irmão. Não houve essa distância entre nós. Quando ele vinha em casa, era sempre para nos trazer coisas boas, coisas novas, ou então para levar a gente para passear. Ele era muito próximo, tudo ele queria saber, tudo a gente contava para ele.
Foi aí que concretizou o que minha mãe dizia para ele. Você precisa se aproximar das suas irmãs para você ver a diferença do homem e da mulher. Ao completar 80 anos, o Monsenhor Jonas recebe o carinho, o amor, a gratidão de todos aqueles que tiveram suas vidas marcadas por sua presença. Nós te amamos, nós te amamos. Feliz aniversário. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. No próximo bloco, nós vamos conhecer a história do menino Jonas Abib, que com 12 anos de vida chega ao seminário na cidade de Lavrinhas, no interior de São Paulo. O repórter Canção Nova de hoje é especial e homenageia os 80 anos de história bem vividas do Monsenhor Jonas Abib. Quem é Jonas Abib? Um pobre homem. Realmente um pobre homem. Mas, graças a Deus, grande em Deus, rico em Deus. Tudo foi convergindo para a Canção Nova. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus, comecei a fazer trabalho com jovens, comecei uma missa de jovens que foi uma novidade total, que deu uma enorme confusão na paróquia, porque as pessoas mais tradicionais da paróquia não compreenderam a missa de jovens, embora fosse às 10 horas da manhã, mas não compreenderam missa com violão e tudo mais. E os jovens cantavam com uma alegria fora do comum. Então, uma missa de jovens. Depois, começamos com um grupo de jovens, um grande grupo de jovens. E depois começaram os encontros de jovens, tudo antes da Canção Nova. Mas veja, convergindo, eram as coisas que Deus faria convergir para a Canção Nova. Principalmente, Deus me deu visão. Eu tenho visão das coisas. Eu poderia dizer até mesmo uma visão empresarial. Eu só ver a Canção Nova. Mas, acima de tudo, eu tive visão espiritual. Então, e continuo sendo um pobre homem. Sem Deus, eu não sou nada. Pede-me e dar-te-ei em herança as nações. Herança é herança. E as nações, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas a chave está aí, eu acreditei. Com Deus, eu sou tudo isso e quero ser mais ainda para Deus. Agora há pouco nós falamos da festa de Nossa Senhora de Guadalupe no México, não é mesmo? Mas essa semana a igreja também celebrou o dia de Santa Luzia, a protetora da visão. Em Minas Gerais, um santuário dedicado à santa reuniu milhares de devotos. A cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, amanheceu em festa. Afinal, era dia de celebrar a padroeira que dá nome ao município. Ela apareceu depois de uma enchente. Um senhor caminhando viu, na hora que ele puxou, ele viu que era uma santa e ele estava com problema de vista. Melhorou. Então ali já foi o primeiro milagre. Então ele já começou a devoção, fez uma capela na beira do rio e fez essa igreja que hoje é um santuário. No santuário dedicado a Santa Luzia, fiéis de diferentes partes de Minas Gerais participaram de missas em honra à santa. Seu José viajou quase 2 horas para chegar aqui. Durante os últimos 15 anos tem sido assim. Todo 13 de dezembro é dia de agradecer a graça alcançada por um amigo. Um amigo meu, ele teve um acidente de moto com meu irmão. Aí eu peguei e falei com ele assim, fui lá visitar ele e os olhos dele estavam todos roxos. Aí eu fiz um pedido para ele, se Santa Luzia
melhorasse as vistas dele, ele ia vir aqui todo ano agradecer ela. Hoje, Dona Helenice veio em busca de uma graça. Com fé, de joelhos dobrados, pede a intercessão dela, Luzia, que deriva de luz, invocada como protetora dos olhos, janela da alma. Eu tenho um buraco macular. O médico já disse que não adianta mais fazer uma cirurgia. Isso foi descoberto há pouco tempo. Eu posso tanto garantir que Santa Luzia está intercedendo por mim, que eu consegui renovar a carteira. Eu estou dirigindo, porque Santa Luzia está na frente, é ela que está fazendo isso por mim, eu tenho certeza. Mais do que pedir a proteção dos olhos para as doenças físicas, a devoção a Santa Luzia é um chamado a todos os cristãos para terem os olhos sempre voltados a Deus. Toda a trezena que nós fizemos foi com essa proposta das pessoas redescobrir esse olhar de Deus. O olhar para Deus, o olhar que Santa Luzia se apaixonou por ele. A gente volta com o repórter Canção Nova falando de futebol. Para muita gente, domingo é dia de jogar uma bolinha, não é mesmo? E foi aproveitando essa descontração que um grupo em defesa da vida realizou uma partida em São Paulo para dizer não ao aborto. O evento reuniu paróquias, movimentos em defesa da vida, igrejas evangélicas, famílias e ex-atletas profissionais, como o ex-centroavante Magrão, que passou pelo Palmeiras, Botafogo, Grêmio e São Caetano. Acho que o esporte está totalmente linkado, né, à socialização, principalmente numa causa importante como essa da vida, da prevenção do aborto e todo esse trabalho que a associação faz. A vida é de extrema importância, valor fundamental, sem o qual nenhum outro valor existe. Na nossa diocese, junto com a Canção Nova, nós nos unimos com várias comunidades para fazer um evento que pudesse reunir a família. E por que não o futebol? Dizendo não ao aborto, dando cartão vermelho ao aborto e dizendo sim à vida, por isso que vale a pena. O Jogo pela Vida quis chamar a atenção de todos para a defesa da vida, principalmente após a decisão da primeira turma do STF no último dia 29, de descriminalizar a interrupção da gravidez nos 3 primeiros meses de vida. Isso aqui é uma resposta a isso também, justamente nessa semana, onde está tudo isso acontecendo, nós estamos falando que existe um grande povo que é contra o aborto e não quer que isso seja implantado no nosso país. Cerca de 2.000 pacotes de fraldas e roupas para bebês foram arrecadados e devem ser doados às gestantes atendidas pelas equipes em defesa da vida. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, também participou do evento. Tudo que nós fazemos que une as pessoas em vista de uma causa boa, como é a promoção da vida, é excelente. Eu acho que é um grito em favor da vida. E em campo não existe rivalidade. São todos unidos em favor da vida, abraçando a causa daqueles que ainda não têm voz. O mais importante hoje é que nenhum gol entre na conta das possibilidades do aborto. Nosso esforço é nessa direção, que a vida vença todos os dias, em todos os jogos, se é que a gente pode dizer assim. Antigamente era demonstrando a vida, né? Isso que foi para mim o mais importante. Dizer sim ao amor, né? E o que é a proposta que Deus tem para a família. O seu amor foi escrito aqui em nossos corações. Começou com Francisco de Assis e não parou mais. Católicos de todo o mundo mantêm uma tradição, a de lembrar do Natal através dos presépios. Em Campos dos Goitacazes, região norte do estado do Rio, um jornalista e colecionador resolveu inovar. Ele usou bonecos Playmobil para expressar a beleza do nascimento do menino Jesus. O primeiro boneco Playmobil ninguém esquece. Os bonecos Playmobil estão na minha vida desde os 8 anos de idade, quando no Natal de 1994 eu ganhei o primeiro bonequinho de presente de Natal da minha mãe. Desde então eu fiz o que pude para ampliar a coleção e desde 2012, quando eu descobri que foi criada a linha com o tema do Natal, eu comecei a comprar as peças e comprei o primeiro presépio. Do primeiro presépio, a vontade de aumentar a coleção.
Hoje, com mais de 300 peças, o jornalista se destaca com uma das montagens natalinas mais completas de bonecos Playmobil. Eu posso dizer que uma das montagens mais raras em termos de coleção de Playmobil com o cenário do presépio no mundo. Nós temos vários colecionadores, nós podemos ver nas redes sociais pessoas do Japão, da Alemanha, que é a terra do Playmobil, e muitos brasileiros também expondo suas coleções, expondo suas peças, mas, enfim, eu nunca vi algo com esse tamanho todo. E o que impressiona é a riqueza de detalhes. A sensação é a de que não falta nenhuma peça da história do nascimento do menino Jesus. Os animais em volta da manjedoura, as aves presenciando toda a movimentação e, claro, os pastores de ovelhas e os reis magos, todos com caminho e objetivos definidos. Esse ano, por exemplo, todos os bonecos do presépio, além dos reis, os camponeses, todos eles estão indo em direção à Sagrada Família. Eles estão a caminho do Salvador, a caminho desse primeiro contato, dessa relação que se desenvolve com o Salvador a partir do seu nascimento. E é aquilo que nós temos que ter em nossos corações. O que para muita gente um dia não passava de brincadeira de criança, para Antônio Filho virou bem mais que diversão. Afinal, não são os meios utilizados que contam mais, e sim a mensagem que esses meios transmitem, a da vinda do Salvador do mundo. A editora Canção Nova acaba de lançar um livro com boas histórias de Monsenhor Jonas Abib, que na próxima quarta-feira completa 80 anos de vida. Na semana que passou, o jornalista e escritor Oswaldo Luiz participou de uma noite de autógrafos na cidade de Lorena, onde Monsenhor Jonas começou a trajetória de evangelização no interior paulista. O dia de reunir os primeiros jovens a seguir Padre Jonas tinha um motivo mais que especial. Os anos de convivência foram resumidos em 140 páginas de A Vida é Caminhar, livro que recorda momentos marcantes da vida de Monsenhor Jonas Abib na década de 70. Oswaldo Luiz, jornalista da Canção Nova há mais de 20 anos, recebeu a missão de reunir os relatos de pessoas que viveram essa experiência. Como jornalista, poder escrever sobre algo em que acredita é algo fantástico. Pedrina Guedes foi uma das responsáveis em motivar essa volta ao passado. Eu trazia essa ideia no coração, fui conversar com o Padre Mário, ele tinha o mesmo desejo. Percebemos agora a história da salvação, ela continua sendo escrita. Dona Santa se encarregou de desenhar o enredo do livro, tudo com uma motivação e tanto. Muito amor por ele, porque ele fez muita coisa por nós. A narrativa também dedicou um capítulo para uma das figuras mais importantes da renovação carismática católica no Brasil, a tia Laura, outro exemplo de vida cristã. As palavras sobre ela emocionaram a família. Principalmente por se tratar desse ano de 2016, que é o ano jubilar para a história da minha avó. Ela completa 25 anos que foi morar com Deus. Parece que não havia uma homenagem melhor para ela. Oportunidade não só de recordar, mas viver a espiritualidade que experimentaram nesse tempo. A noite de autógrafos vai ficar na memória. Restava saber se o livro causou o mesmo na inspiração de tudo isso. Claro, não podia ser diferente. Ele está encantado, porque como ele vai fazer agora 80 anos no dia 21, para ele foi o maior presente, uma maior surpresa. O livro começou a ser escrito há mais de um ano, mas o título veio depois. A Vida é Caminhar, como todo mundo conhece, é o trecho de uma música do Monsenhor. Retrata suas lutas e sofrimentos que nunca foram obstáculos para construir sua trajetória de evangelização. Com isso, as canções não basearam somente o título, mas cada um dos 31 capítulos da obra. Eu vi que cada trecho da música tinha elo com os capítulos que eu estava escrevendo. Tive a ideia de ir colocando trecho ali e acabou que eu percebi que aquelas letras davam uma espinha dorsal, uma coluna para o livro, né? Pregador, líder da RCC, exemplo na música católica brasileira, fundador da comunidade Canção Nova. Muitas faces de um mesmo homem em uma única mensagem: esperança. Afinal, a vida é caminhar. Sou peregrino do amor, Senhor.
Preservar é um verbo que nem todo mundo aprende a conjugar nas lutas da vida. Nessa reportagem especial dos 80 anos de Monsenhor Jonas Abib, vamos conhecer um pouco do menino e seminarista Jonas, que sempre teve a perseverança como marca registrada. Às vezes, parece que o sonho acabou, mas um lampejo de esperança vem e mostra o quanto ainda nos falta entender de vida e de milagres. A alegria de saber que finalmente chegou a hora de ir para o seminário. Mãe, pai, vocês não vão acreditar. O que, minha filha? Eu posso ir para o seminário. A dor de deixar muito para ser tudo e para todos. O embarque na estação para uma viagem de luta, perseverança e anúncio do Evangelho que já dura 80 anos. Ao desembarcar nessa estação de Lavrinhas, de mãos dadas com seu pai e com apenas 12 anos, o menino Jonas trazia na bagagem 2 sentimentos. O primeiro, de que precisaria perseverar, e o segundo, a certeza de que não dá mais para voltar. O Sr. Jonas, ele realmente construiu a história aqui, porque ele veio para cá menino, né? Com 13 anos de idade, ele vem para cá com seu pai e vem para o seminário menor aqui. Então toda a história da Canção Nova começa com ele, né? Porque ele é o fundador de tudo. Então, para mim, uma honra, uma alegria muito grande estar nesse lugar onde o nosso pai fundador ele foi gerado na vocação dele de sacerdote. E do sacerdócio dele nasceu toda a Canção Nova. Para o garoto que acabara de chegar ao seminário menor, a primavera, tempo das surpresas de Deus, começou 20 dias antes. Uma alegria o menino Jonas chegando a Lavrinhas, 1949, 3 de setembro. Não dá para esquecer. Aquilo marcou a minha vida e foram anos muito felizes. E foi aqui que todo mundo começou a perceber que a musicalidade daquele menino seria útil para o sacerdócio e para os filhos de Deus. O padre Júlio Comas dizia que ele era muito musical, que era um menino sempre assim, soprano, e com os dedinhos na carteira, sempre fazendo som. Quando ele estava fazendo assim, ou fazendo, tocando, ou com os dedos batendo. Ele era sempre foi muito musical. Ele ia criar a Canção Nova, né? Nas horas vagas, trocava as partituras pelos jornais. Estava em jogo a oratória e a simpatia do futuro grande padre. O padre Jonas, ele se dizia, eu não consigo imaginar, gago e antipático. Ele fala dele mesmo, que ele era gago e antipático. Pensar o pastor antipático e gago, uma dicção que ele tem hoje, mas realmente tudo que ele tem foi com muito esforço. Então ele sabendo disso, ele pegava o jornal na época, nos corredores, lendo em voz alta, muitas vezes. Ele venceu a gagueira, venceu a timidez, e esse pregador, que é exímio pregador hoje, que ele é, não foi assim, né? Foi a graça de Deus com o esforço dele, a graça supõe a natureza, né? E a saudade da família, hein? Vez em quando, ela batia e doía no peito do menino, mas ele sabia muito bem onde encontrar consolo. Ajoelhado aqui nesse cantinho, entre a sacristia e o altar, Padre Jonas conversava com Nossa Senhora Auxiliadora. Nessa conversa, ele pedia para que ela deixasse o menino Jesus e pegasse ele em seu colo. E no coração dele veio que essa casa ia ficar na mão da Canção Nova. Ele partilhou com muito poucos na época, e depois de um tempo, realmente, essa casa, onde ele tem uma importância para ele enorme, né? Quando eu morava aqui, ele vinha para cá, ele punha o short, ele andava por esse mato aqui, chegava tudo arranhado, parecia um menino, todo alegre, porque essa casa fala com ele, né? Fala a história dele. E se falta algum detalhe nessa linda história, é só ficar atento à canção, que continua sempre nova na vida de quem deseja trilhar o mesmo caminho de luta, perseverança e anúncio do Evangelho. Eis-me, Senhor, tudo deixei por ti, Senhor.
Como é bom poder tocar e conhecer mais essa bela história de amor à evangelização, não é mesmo? No próximo bloco tem mais homenagens do repórter Canção Nova a Monsenhor Jonas Abib. Eu consegui coisas maravilhosas para as outras pessoas. Para mim, eu não conseguia nada. Mas eu ficava contente. Os outros estão sendo beneficiados e Deus está sendo servido. Foi muito lindo. O proveito espiritual que eu tirei dessa experiência não dá para contar. Deus me usa como um lápis. Ele pega e vai escrevendo do jeito que Ele quer. Ele faz rabiscos quando Ele quer fazer rabiscos, Ele faz desenhos quando quer fazer desenhos, Ele faz obras de arte quando Ele quer fazer. O lápis sou eu, e eu não posso negar que sou o lápis, mas o artista é Deus. Eu gosto demais de rádio, sou um amante de rádio. Dizem que a rádio é uma cachaça, né? Eu não tomo cachaça, mas eu tomo uns porres de rádio. Eu gosto de rádio, sou amante de rádio. Então a nossa rádio também precisa se adaptar para que ela possa levar as pessoas uma rádio que supra as suas necessidades. Uma rádio firme na sua mensagem, evangelizadora sempre. Eu consegui coisas maravilhosas para as outras pessoas. Para mim, eu não conseguia nada. Mas eu ficava contente. Os outros estão sendo beneficiados e Deus está sendo servido. Foi muito lindo. O proveito espiritual que eu tirei dessa experiência não dá para contar. Deus me usa como um lápis. Ele pega e vai escrevendo do jeito que Ele quer. Ele faz rabiscos quando Ele quer fazer rabiscos, Ele faz desenhos quando quer fazer desenhos, Ele faz obras de arte quando Ele quer fazer. O lápis sou eu, e eu não posso negar que sou o lápis, mas o artista é Deus. Eu gosto demais de rádio, sou um amante de rádio. Dizem que a rádio é uma cachaça, né? Eu não tomo cachaça, mas eu tomo uns porres de rádio. Eu gosto de rádio, sou amante de rádio. Então a nossa rádio também precisa se adaptar para que ela possa levar as pessoas uma rádio que supra as suas necessidades. Uma rádio firme na sua mensagem, evangelizadora sempre. E esse homem dedicado a salvar almas também deixou sua marca na capital federal. Um dos maiores legados deixados por Monsenhor Jonas Abib em Brasília é o Vem Louvar. O evento, que reúne milhares de pessoas todos os anos, tem o apoio total da Arquidiocese e continua a dar frutos de conversão na vida de muitas famílias. Em 1986, 30 anos atrás, em um Vem Louvar como este, promovido pela Renovação Carismática Católica, começava a experiência da família de Dona Josi com Monsenhor Jonas Abib. Meu marido era ateu, se dizia ateu. E o Padre Jonas foi assim, um instrumento de conversão que Deus usou para atingir meu marido. Dona Josi foi ao encontro com os 3 filhos e o marido, que tinha dito que não poderia ir, mas providencialmente acabou conseguindo participar. Chegou bem na hora em que o Padre Jonas rezava por uma senhora de muletas e proclamava a cura dela. A mulher saiu andando para o espanto de seu Lourenço.
se a Igreja Católica, agora é o que eu vi nesta missa, o que eu vi com essa senhora, e a fé que eu vi aqui nesse estádio, eu preciso voltar para a igreja. Professor Lourenço era secretário de radiodifusão do Ministério das Comunicações e, com frequência, recebia o Monsenhor, que costumava viajar a Brasília para resolver assuntos de interesse da Rádio Canção Nova. Depois daquele Vem Louvar, quando o seu Lourenço reconheceu em uma reunião de trabalho o padre do Milagre da Senhora de Muletas, começou uma grande amizade. E assim ele passou muito a frequentar a nossa casa, e ele vinha e ficava aqui e virava às vezes à noite aqui evangelizando meu marido, porque não adianta a pessoa ter experiência depois, tem que continuar para poder conhecer bem Jesus e seguir na fé. Em janeiro de 2000, os membros da Canção Nova se instalaram em Brasília, capital que foi sonhada por Dom Bosco. A comunidade então chegava à capital federal para colocar em prática o grande mote do santo da juventude: dai-me almas e ficai com o resto. Dai-me almas e ficai com o resto, o que importa é a juventude santa. As primeiras atividades da comunidade eram na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, com total apoio do então arcebispo Dom José Freire Falcão. Agradeço a Deus por a sua presença e por ter permitido aqui, né, que foi, acho que um dia feliz, o dia da inauguração da Canção Nova em Brasília, né? Brasília já estava na história do Monsenhor Jonas. Seu pai, Sérgio Abib, trabalhou como mestre de obras do Palácio da Alvorada no fim dos anos 50, quando Juscelino Kubitschek teve a ideia de erguer a nova capital. Quase 5 décadas depois, um grande evento na Esplanada dos Ministérios marcava a chegada da TV e da Rádio Canção Nova às terras candangas. Nós somos muito agradecidos por estarmos aqui, podendo transmitir para o Brasil inteiro coisas de Brasília e fazer com que coisas do Brasil inteiro cheguem a Brasília. Canção Nova e Brasília hoje fazem uma grande aliança. E inaugurava-se a Central de Produção Multimídia. Viemos abençoados por Dom João Avis e tantos outros bispos, a CNBB, que diz Canção Nova. Aqui também tem um espaço para vocês, porque tem um povo que vocês podem e devem contribuir com a evangelização. Após tudo que o Monsenhor Jonas fez ao longo de sua história em Brasília, a missão é bastante vigorosa, realizando diversos eventos e sustentando o principal objetivo: entrar na casa das pessoas por meio da TV e da rádio para evangelizar, sempre em sintonia com a igreja local. Hoje, a espiritualidade de Brasília, essa igreja que tem o maior número de pastorais, de movimentos, dentre tantas dioceses do Brasil, se deve a essa ação bastante forte da renovação que teve no Padre Jonas Abib, o seu grande líder na década de 80. Trabalho que promove um reconhecimento, manifestado por autoridades eclesiais e pelo próprio povo de Deus. Por isso eu felicito o Padre Jonas pelos 80 anos, que ele possa viver muito mais, e também agradecer pelo grande trabalho de evangelização da Canção Nova, graças a ele, né? E falar de Monsenhor Jonas Abib é falar também de música, uma das formas marcantes de evangelização e que acompanha a Canção Nova desde o início da comunidade. E uma escola de música tem mostrado que esse carisma ainda tem muito para oferecer ao mundo. Veja só como foi o sarau, feito especialmente para homenagear os 80 anos do Monsenhor Jonas Abib. As cordas, as teclas, as vozes, o som, tudo isso em harmonia, numa melodia das boas. A noite de segunda foi um concerto meio que particular na Canção Nova.
conhecido como sarau. Cerca de 60 alunos apresentaram junto com seus mestres o aprendizado desse ano da Escola de Música da comunidade. Essa força de vontade que o aluno tem, esse desejo de fazer algo bom, né, de fazer algo também para louvar a Deus, né? O encontro de dons com ritmos que mexem com qualquer idade. Talento que não tem tamanho. Flauta, violão e coral. Tem mais alguma coisa que você vai aprender? Teclado e bateria. Nossa, você vai ficar um músico completo. Cantar você já sabe? Sim. Nossa, você está arrasando então. Sim. Talento que faz música com o instrumento mais completo de todo músico, o próprio corpo. Eu costumo dizer que o nosso corpo é um instrumento, né? Quando a gente vai ensinar o canto, a gente parte desse princípio, né? Que a pessoa precisa pensar no corpo dela como um instrumento para que ela cante bem, né? Então existe uma sintonia. Então o corpo pode fazer esse trabalho maravilhoso que vocês estão vendo, percussivo, traz vida, né? Traz alegria. O sarau é um bom momento de encontro entre aquele que ensina com aquele que aprende, para quem aprecia. E o sarau desse ano na Canção Nova está sendo ainda mais especial em comemoração aos 80 anos de Monsenhor Jonas Abib, o homem que sempre utilizou a música como um instrumento de evangelização. Acordes na mesma sintonia que o coração do padre, apaixonado por música e que por meio dela declara seu amor por Deus. Hoje são seus filhos que fazem coro. O que dizer mais de Monsenhor Jonas Abib, não é mesmo? Ainda lembro o dia em que minha vida começou a mudar por causa da pregação desse sacerdote que a gente aprendeu a amar sem medidas. Do sim dele nasceu centenas de vocações, milhares de conversões e um desejo único, o de sermos santos. Obrigado, Monsenhor Jonas Abib, pelo seu sim a Deus, seu sim à comunidade Canção Nova e seu sim à vida. Feliz aniversário. Domingo que vem tem mais Repórter Canção Nova. Uma ótima semana a todos. Eis-me, Senhor, tudo deixei por ti, Senhor.